a insuficiência cardíaca congestiva, né, sobre o conceito, é justamente a deficiência do sistema cardiovascular em suprir necessidades metabólicas, né, dos tecidos cardíacos, né, e aí você pode ter três tipos de insuficiência cardíaca. Você pode ter a insuficiência cardíaca congestiva, que pode ser tanto direita e esquerda, e você pode ter insuficiência cardíaca esquerda, que ela gera um tipo de sintomatologia, e você tem a insuficiência cardíaca direita, que aí você tem um outro tipo de sintomatologia, como a gente está sinalizando aqui. Na esquerda, por exemplo, onde você tem ali, desde da hipocinesia do ventrículo esquerdo, você tem a congestão sanguínea retrógrada, né? Então, a quantidade de sangue que era para ser enviada pelo ventrículo esquerdo, ela acaba também acumulando uma parte dela no átrio esquerdo, nas veias pulmonares, e aí congestiona o sangue dentro do pulmão, e aí o paciente ele pode apresentar o quê? Edema pulmonar, né, que é o EAP, dispneia, tosse seca, ortopneia, hemoptise, né? Então, ele pode ter uma série de sinais e sintomas que ele vai estar apresentando justamente por conta dessa congestão pulmonar que é feita. Né? E é fácil a gente entender isso pelo processo de que, se você tem o, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo bombeando, e o ventrículo esquerdo não consegue bombear, ele retém o líquido, né, o sangue anteriormente, quando o ventrículo direito bombear esse sangue para dentro do pulmão, você tem o sangue ali ainda represado. Então, quando você tem esse sangue represado, o que, que acontece? Você aumenta a pressão hidrostática dentro daqueles vasos. Quando você tem esse aumento dessa pressão, você acaba tendo justamente essa exudação de líquido para dentro do pulmão, que é o que forma para a gente o edema agudo de pulmão. E aí, o que acontece? Quando ele tem esse edema agudo de pulmão, a própria respiração do paciente, por ser um líquido que também contém proteína misturado com surfactante do ventrículo, do alvéolo, ele acaba formando aquelas espumas que a gente vê, né? E como essa pressão às vezes é tão intensa que você tem a saída de hemácia por esses poros, vamos dizer assim, né, que sai da artéria e da veia pulmonar para dentro do seu pulmão. E aí você tem essa hemoptise, né? A gente vê aquela espuma meio rosada no paciente que está em franco EAP, né, que é o edema agudo de pulmão. Isso é mais características da insuficiência cardíaca, o quê? Esquerda. Uma outra insuficiência cardíaca, que até eu não sinalizei aqui, mas é importante a gente entender, é do paciente hipertenso. Né? Às vezes ele não tem nem problema tanto a nível de bombeamento de ventrículo esquerdo, mas ele tem uma hipertensão severa que fecha toda a resistência vascular periférica dele, se torna aumentada por conta do fechamento das arteríolas e vênulas, né, na periferia. Isso aumenta tanto a pressão dentro do ventrículo esquerdo que ele não consegue bombear direito. Então, como ele não consegue bombear direito, ele retém esse líquido dentro do pulmão. E o direito bombeando para frente e o esquerdo retardando esse bombeamento, você tem a formação do edema agudo de pulmão, tá? Que, em última instância, vai acabar sendo um processo de etiologia, ou seja, de formação da insuficiência cardíaca esquerda, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. E à direita, você tem a congestão feita antes de chegar no pulmão. Então, na verdade, você tem o que a gente chama de síndrome de pré-carga, né? Essa carga que vem venosa, ela não entra no pulmão, ela para ali em ventrículo direito. Então, a gente vai ter turgência jugular, edema hepático, edema em membros inferiores, ou seja, todo aquele líquido que desce pela veia cava superior e sobe pela veia cava inferior, ele vai ficar retido.
Quando ele fica retido, ele aumenta a pressão hidrostática dentro desses grandes vasos, eles começam a fazer exsudação de líquido. E aí, consequentemente, você tem aí a formação dessa turgência de jugular, né? A gente olha para a jugular do paciente, ela está bem distendida, né? E aí, muitas das vezes, a gente fala assim, boa para a gente pegar um acesso de jugular externa, né? Que ela fica bem proeminente, a gente consegue ver bem, só que, muitas das vezes, você tem até dificuldade na infusão de líquido por ela, porque, na verdade, esse líquido vai ficando retido com sangue. E aí você Sim, a pode gente ter... teve um caso desse, desculpa te interromper, Não, a pode gente teve um interromper. caso desse na estabilização, que foi Aham, feito o acesso na jugular externo ao paciente, e aí o que acontece? Ele retornava, né? aham, Por conta dessa turgência, ele retornava. exatamente, porque a pressão hidrostática ali é muito grande, né? Então ele não consegue fluir somente por gavagem, né? Que é quando a gente deixa cair via gravitacional. Né? Isso a gente vê acontecer de vez em quando. Sim. Tá? Então aqui a gente viu basicamente os tipos de insuficiência cardíaca, né? E os sinais e sintomas que ela vai apresentar para a gente. O que houve? Foi. Aqui eu estou mostrando para a gente como é que é a modificação, né, ventricular quando você tem uma insuficiência cardíaca congestiva. E aí, como etiologia do processo, a gente tem o infarto agudo do miocárdio, né? Porque o infarto agudo do miocárdio, o que acontece? Se o coração ele bate com esses dois folhetos assim, quando você tem um infarto, um folheto não vai bater. Então você só vai ter o quê? O outro. A gente percebe nitidamente com o movimento da minha mão uma hipocinesia desse lado. Né? O que é essa hipocinesia? Movimento reduzido. Então, se antes ele batia assim, agora ele vai bater como? Assim. Então, quando ele bate somente de um lado, por exemplo, né? Quando ele bate somente de um lado e o outro lado está hipocinético, o que acontece? Esse sangue vai ser reduzido a quantidade que vai ser emitido para a artéria aorta, né? E aí a gente tem aqui, se for no ventrículo esquerdo, um processo de retardo nesse volume sanguíneo, que é o que gera a insuficiência cardíaca congestiva. Outro fator que pode ocasionar para a gente é quando você tem uma hipertrofia ventricular, né? Essa hipertrofia ventricular é como todo músculo nosso, né? Toda vez que é trabalhado de alguma forma via exigência de força, né? Ele se desenvolve, né? Quando a gente vai à academia, que a gente fica levantando lá o halter para melhorar a condição do nosso bíceps e do tríceps, o que acontece? Esse músculo desenvolve. O músculo cardíaco, a mesma coisa, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco justamente essa hipertrofia ventricular, que também gera insuficiência cardíaca congestiva. Nesse caso aqui ainda, a gente vê o seguinte, um infarto agudo do miocárdio, né? A gente vê a injúria cardíaca aqui na base, no ápice cardíaco. Você ia falar alguma coisa, Karina? Pode falar. Não, não, pode continuar, depois eu falo. Tá. Depois a gente vê a progressão, a expansão desse infarto, né? Isso significa dizer que essa parede mais escura aqui, ó, ela vai ficar hipocinética. Então você vai ter como cinética normal só essa região aqui do ventrículo. Então essa quantidade toda aqui de sangue meio que ela deixa de ser ejetada para frente, que é o que vai gerar a congestão cardíaca. Dentro desse processo ainda, né, de hipocinesia, né, que ele é ainda num processo agudo, você tem uma remodelação
desse coração, tá? Olha como é que essa parede fica. Ele fica totalmente remodelado. Aquela base que infartou, que era essa aqui, ela deixa de ter a função de contração, então ela acaba expandindo, né? É como se ela tivesse afrouxado aquela região e aí deixa de ser uma área contrátil, né? Então você tem essa foto aqui como um processo de remodelação desse músculo cardíaco. Essa parte daqui, ela acaba indo um pouco preservada, que é o que vai fazer a contração, mas essa região toda aqui, ó, que foi a área do infarto, ela não tem mais contração. É uma área extremamente hipocinética. Tá? E a gente viu no resultado do exame lá que ela tem uma área hipocinética que foi salientada. Histologicamente falando, né? E aí a gente entende a evolução desse processo, porque quando a gente fala histologicamente, esse aqui é um músculo normal, né, o miocárdio normal, onde você tem o sincício das células cardíacas. Aqui você tem uma célula em processo de isquemia, né? Você tem célula normal, célula isquêmica, tá? E aqui você já tem um infarto já concretizado com o processo cicatricial desse tecido. Então, se a gente voltar ao anterior, a gente vê aqui tecido normal, iniciando o processo de injúria, aqui aquela célula já em processo de isquemia mesmo, e aqui você vê aquela última foto já com a cicatriz do tecido, né? Essas aqui são células já cicatriciais do miocárdio. Essa remodelação cardíaca, né, causada principalmente por hipertrofia do ventrículo esquerdo, que foi aquilo que eu tinha falado com você, né, quando a gente tem esse processo de, por exemplo, hipertensão de longa data, onde a resistência vascular periférica ela se dá de forma aumentada, você tem aí a hipertrofia do ventrículo, né? Essa hipertrofia está muito bem representada aqui. Aqui a gente tem um ventrículo com a característica muscular normal e ao lado a gente vê que esse músculo está totalmente espessado, ou seja, ele está desenvolvido. Isso aqui ocorre justamente por conta do aumento da resistência vascular periférica na hipertensão, que é uma causa que ela tem, tá? E aqui um corte, né, transversal do coração, onde a gente vem, olha aqui, o espessamento dessa musculatura. Olha o volume de sangue só que esse coração está vegetando. Né? Isso aqui dá uma fração de ejeção de menos de 30%. 30% não, uns 40%. Né? Se você pegar o coração num contexto todo, ele deve dar aí uns 40% de fração de ejeção nesse paciente. Né? Se a gente pegar esse corte feito aqui, ele tem toda essa área aqui ainda para poder ejetar. Então, em torno dos 40%. Mas olha o espessamento dessa parede. Né? Isso aqui é fruto de um longo tempo de vida trabalhando contra um gradiente bastante elevado de resistência vascular periférica. Está tranquilo até aí? Tem alguma Sim. pergunta? Quer falar alguma Não, colocação? o que eu ia perguntar, você respondeu na explicação. Ah, beleza. Né? Aqui, né, citologicamente e histologicamente, a gente falando sobre a questão de um músculo normal, né, um músculo cardíaco normal, e aqui um hipertrófico. Né? Eu gosto de colocar essa questão da histológica, né, que muitas das vezes a gente não para pensar o que acontece de fato na célula. Né? Então, quando a gente vê essas imagens, a gente grava isso e passa a entender o quanto o paciente está reclamando para você, por exemplo, que ele está iniciando um processo de dor, quando aquele músculo
está causando muita dor, e aí, né, era mais para a discussão da semana passada do que dessa em si, mas, por exemplo, quando o paciente chega para você com infarto agudo do miocárdio, né, muitas das vezes ele chega para a gente nesse quadro aqui, do início do processo, né, com dor. E aí, nesse início do processo, você sabe que essa célula ela está iniciando um processo inflamatório e isquêmico, né? Que se for até 6 horas de dor, a gente tem como tratar utilizando normalmente um trombolítico para reperfundir aquela coronária. Caso seja mais de 6 horas de dor, aí ele vai para um tratamento mais conservador e é encaminhado para uma hemodinâmica para poder fazer uma cineangiocoronariografia e uma angioplastia, se for o caso. Né? Aqui ainda a visão de um músculo cardíaco, né? Aqui hipertrófico, tá? E aqui a gente tem alguns detalhes que são encontrados numa anamnese e nos exames preliminares desse paciente. Né? Uma das questões que a gente mais vai observar quando ele fizer, por exemplo, uma radiografia de tórax é a área cardíaca. Né? Quando a gente vê essa radiografia aqui, a gente vê, olha que área cardíaca desse paciente, imensa. Olha essa aqui, como ela é grande. Se você faz uma TC, você vai perceber, olha que a delimitação hepatográfica do fígado dessa paciente. Se nós pegássemos uma tomografia e fôssemos ver esse fígado, a representação dele seria imensa. Aqui até a gente vê, né, uma opacificação nessa região aqui que não era para ter. Aqui é estômago. Tá? Aqui já é fígado. Entendeu? Aqui é diafragma, né? Mas aqui a gente já vê uma área de fígado bastante aumentada, que é justamente isso aqui que a gente está vendo. Tá? Olha os membros inferiores, como é que ficam. Tá? Então, a gente tem, nesse caso aqui, a gente tem basicamente uma insuficiência cardíaca direita ou esquerda? Direito. Direita, exatamente, porque você tem turgência jugular, né? Um aumento hepático, e esse aumento hepático, às vezes, é acrescido de outras situações que a gente, às vezes, não vê. Por exemplo, quando ele aumenta esse fígado, ele aumenta a pressão intraporta, né, daquele sistema de drenagem porta do fígado. E aí, essa veia porta, ela acaba congestionando a drenagem do sangue que vem do esôfago. E aí gera a formação de quê? De varizes esofagianas. Então, assim, é uma sequência de eventos, né, conforme vai tendo a gravidade do paciente, que a gente vai observando nessa situação. Bom, diagnóstico clínico, né, sobre o critério de Framingham. Nós temos aqui sinais maiores, né, principalmente vinculado à parte de decúbito do paciente, né, ou ele fica em decúbito normal, ou em ortopneia, né, um paciente que não consegue ficar deitado, porque essa congestão acaba dificultando o processo respiratório dele. Estase jugular, estertores finos, principalmente na região basal, tá? Bilateralmente falando, a cardiomegalia, o edema agudo de pulmão, o aparecimento, às vezes, da terceira bulha, tá? A gente sabe que nós temos 4 bulhas, na verdade, só que são audíveis somente 2. Por isso que a gente fala bulhas normofonéticas em 2 tempos, né? Se você tiver um terceiro tempo, aí você entra já com a terceira bulha, né? Ou, em alguns casos, colocado como ritmo em galope. Né? E aí a gente tem, às vezes, perda de peso ou aumento em virtude da concentração de líquido. Sinais menores, a gente tem
dispneia aos esforços, tosse noturna, edemas em membros inferiores, hepatomegalia, derrame pleural, frequência maior que 120, tá? Essa frequência maior do que 120, ela vai ser muito comum no paciente que tem insuficiência cardíaca direita, tá? Porque ele tem um processo chamado síndrome da pós-carga. O que é isso? É o volume de sangue que deveria ser mandado para a circulação sistêmica, ele é reduzido. E quando ele é reduzido, teu organismo interpreta que falta o quê? Sangue, falta batimento. Então, ele automaticamente, como um processo rebote, ele manda aumentar a tua frequência cardíaca. Tá? Então, são coisas que a gente vai estar observando nesse paciente. Dentro do diagnóstico de Boston, ele gera um score, né? Foi criada uma tabela para você diagnosticar se esse paciente está em que momento da sua insuficiência cardíaca. Então, se ele está dispneico, a gente bota um 4. Isso aqui acho que a gente nunca viu lá no hospital sendo utilizado, né? Mas é extremamente interessante porque traduz para a gente a real situação desse paciente. Então, você vai classificar ele da seguinte forma: dispneia em repouso, ortopneia, né, dispneia paroxística noturna, dispneia ao caminhar no plano, dispneia ao caminhar em subida, ou seja, aqui você está medindo basicamente o quê? O processo de esforço que ele vai estar fazendo. Anomalias na frequência cardíaca, pressão venosa jugular elevada, crepitação pulmonar, terceira bulha cardíaca e aparecimento de sibilos. Quanto à questão radiológica, você vai avaliar se ele tem o edema agudo alveolar. No caso dela, ela apresentava isso, que era justamente aquelas áreas de opacificação, tá? Edema pulmonar intersticial, né, que caracteriza mais ainda aquela opacificação que a gente viu, né, na tomografia, que na segunda se questionou ser uma inflamação por componente bacteriano, tá? Ou viral. A gente tem derrame pleural bilateral, não era o caso dela, né, se a gente for fazer essa associação, e o índice cardiotorácico maior do que 0,5. E cefalização vascular. Né? Então, mediante a André, o essas que seria pontuações... Oi? o que seria essa cefalização vascular? É como se fosse uma calcificação dessa rede vascular, tá? Pulmonar. Não tem quando você... Deixa eu voltar uma radiografia aqui para te mostrar. Não vai ficar muito claro. Mas está vendo esses pontos aqui? Sim. Exatamente isso aqui. Tá bom. Tá? As aqui que são mais densos, entendeu? Mais calcificados. Né? Exatamente esse ponto aqui, que é a cefalização vascular. Aqui, a gente tem aquela questão da distensão do miocárdio, né, que a gente falou, que gera justamente a insuficiência cardíaca congestiva nesse processo. Tá? Quanto à classificação funcional dessa insuficiência cardíaca, eu trouxe mais essa tabela aqui, né, que é sem limite de esforço habitual, com limite... não falei uma coisa. Aqui embaixo, a gente tem justamente o quê? De 8 a 12 pontos é insuficiência cardíaca definitiva. De 5 a 7 pontos é uma possível. E com 4 pontos ou menos é improvável que seja uma insuficiência cardíaca. Então, é uma forma de você fazer, nessa avaliação aqui, um diagnóstico diferencial desse paciente. Tá? Se ele apresentar esses sinais e sintomas e na somatório desses scores, né, dessa pontuação, você atingir de 8 a 12, de fato, isso é uma insuficiência cardíaca, né,
apresentada de forma bastante clara. Uma coisa que eu não falei, mas que está vinculado também a uma insuficiência cardíaca, é quando você tem uma deficiência no processo valvar, né, no processo de válvula. A gente tratou até agora da questão muscular, mas não é só a questão muscular. Né? Se você tiver, por exemplo, como foi o caso dela, né, ela tinha, num coração normal, ela tinha válvula mitral com defeito, com problema, tanto que ela botou uma válvula mecânica, né, para substituir essa válvula. Essa válvula, se ela tiver possibilidade de refluxo, né, o sangue, ao ser comprimido no átrio, no ventrículo direito, para seguir para a artéria pulmonar, e eles voltar pela válvula, gerando um sopro cardíaco, né, isso aqui pode gerar também uma insuficiência cardíaca, que ela pode ser também de característica direita quanto esquerda, e a gente viu isso, né? A mitral dela foi corrigida, mas a tricúspide não, né? E aí o que acontece? É justamente onde ela está tendo aquele refluxo. Se a gente for voltar lá no eco que ela fez, tem um momento lá, não sei se você lembra, que fala de uma regurgitação, né, de válvula. E aí é exatamente nesse processo que a insuficiência cardíaca dela se apresenta, no caso da nossa paciente. Ela não tem história de infarto, ela não tem história de hipertensão, né, que pode ter levado à hipertrofia desse ventrículo, mas ela tem a história da questão valvar, que está diretamente ligada ao processo de formação de insuficiência cardíaca. E aqui a gente consegue fechar esse diagnóstico dela, né, dentro desse quadro. Aqui a gente tem, né, um quadro estratificado sobre o desenvolvimento da insuficiência congestiva, né, dentro dos limites de avaliação, por exemplo, de pressão de estágio 1, estágio 2, estágio 3, é mais um quadro comparativo do processo de formação dessa insuficiência cardíaca. Né, nós teríamos, vinculado à questão da pressão arterial, a classificação de estágio A, B, C e D, né, sendo que o D é o mais grave por conta da falência e do tratamento farmacológico que há necessidade. Bom, então, quando a gente faz o exame físico desse paciente, o que a gente espera encontrar, né? Se ele já traz uma história de insuficiência cardíaca. Então, nós vamos ver na anamnese, né, no exame físico, a gente vai ver a pressão sistólica e diastólica, a gente vai avaliar a questão da bulha, porque pode aparecer a terceira bulha, a gente vai ver a questão do pulso, se esse pulso vai ser filiforme, ou seja, se vai ser um pulso fino, porque isso caracteriza justamente a questão do mandamento da pós-carga, né? E um dos processos que a gente tem na pós-carga é o pulso fino. Quando eu falo de pós-carga, é esse volume de sangue que é emitido pelo coração depois de uma sístole. A perfusão capilar periférica, né, que a gente faz através da compressão do leito ungueal, quando a gente solta, a reperfusão desse sangue naquela região vai tornar aquela área de rosa avermelhada. E nós temos ainda os edemas que a gente tem que avaliar. E aí temos a etiologia, né, da formação da ICC, o estado que ela se encontra, né? Se for por conta da hipertensão, a gente vai classificar em A, B, C ou D. Se for vinculado a outro processo, a gente vai usar aquela outra marcação, né? E o diagnóstico de lesão dos órgãos-alvo, né? Às vezes através de fundo de olho, né? Próprio pulmão fica lesado, a gente vai estar avaliando isso através de algumas questões físicas que se apresentam, como, por exemplo, cianose de extremidade, né? Que aí você vai mostrar justamente a perfusão tanto vascular quanto de oxigenação por avaliação de hematose, né? Processo respiratório, né, através da frequência respiratória que a gente vai estar
verificando a incidência disso, se há alguma alteração ou não, se há uma dispneia ou não, se há uma congestão pulmonar ou não. Né? Tudo isso a gente vai avaliar durante o processo de exame físico. Aí temos os exames laboratoriais, a gente vai ter o eletrocardiograma, né, que a gente ainda vou mostrar para você um eletrocaracterístico de insuficiência cardíaca, o raio-x de tórax e o ecocardiograma são os exames de imagem mais utilizados no diagnóstico da insuficiência cardíaca. Fora isso, temos exames laboratoriais, né? E aí a gente até viu algum nesses casos. Além disso, nós temos a cintilografia, né, que vai realmente ver a perfusão no miocárdio desse sangue com um determinado contraste, né? E aí a gente, ao fazer a cintilografia, a gente consegue viabilizar realmente qual é a expansão da área isquêmica e o quão prejuízo isso pode trazer para esse teu paciente. A gente vai poder utilizar a cineangiocoronariografia para ver as áreas de lesão e a ventriculografia, que é feita durante esse procedimento, né, onde a gente vê nitidamente o batimento cardíaco com a injeção de um contraste dentro do ventrículo. Temos a utilização de Swan-Nance, né, para justamente fazer as verificações das pressões tanto dentro do átrio, quanto do ventrículo, quanto do capilar pulmonar. Né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar em um hospital que tenha Swan-Ganz, né, que é extremamente interessante. A gente, quanto enfermeiro, tem uma autonomia muito grande na verificação dessas informações. Né? A gente faz a leitura desses dados fornecidos pelo Swan-Ganz. A ressonância magnética cardíaca, né? A ergospirometria, para ver a capacidade respiratória desse paciente, a biópsia do endocárdio, justamente para ver que grau de comprometimento pode ter essa célula cardíaca, Holter de 24 horas, tá? E, em seguida, eu mostro para você um eletrocardiograma típico de quem tem insuficiência cardíaca congestiva. A gente observa aqui alguns fatores bastante proeminentes, né? Dentre eles, a gente pode destacar alargamento de complexo, né? Aqui uma onda U, formada por conta de, provavelmente, um infarto agudo do miocárdio prévio, né? Não é recente, é tardio. A gente vê aqui o início de um bloqueio de ramo, né? Nesse caso aqui de ramo esquerdo. E aqui você tem a onda U bem proeminente, alargamento de complexo. Mas o que é mais importante dentro da visualização da insuficiência cardíaca congestiva é o tempo em que essa corrente elétrica vai passar no coração. E aí, como esse tempo é aumentado, o que acontece? Você tem a formação desses complexos extremamente grandes, né? Porque a passagem da corrente elétrica pelo músculo cardíaco, ela fica muito mais lenta. E aí você tem esses complexos bastante grandes, ó. Tá vendo? Esse aqui, então, é imenso. Olha esse aqui. Se a gente pegar um eletro normal, a gente vai ver que isso aqui é bem pequenininho, né? Às vezes ele pega 1 ou 2 quadrados desses aqui. Mas nesse caso aqui, ele vai pegar, quer ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Então, é realmente um complexo bastante grande, em virtude daquele espessamento da parede do músculo cardíaco, tá? Então, aquela parede ventricular... Desculpa te interromper, esse de baixo aqui, ele sobrepassa o outro, no caso. Sim, exatamente. E é o músculo que está mais hipertrofiado, no caso. Exatamente. Às vezes é o momento da área que esse músculo está abrangendo. Nesse caso aqui, se eu não me engano, é a área de ventrículo direito posterior. Depois eu tenho até uma tabelinha que eu posso até fornecer para você depois, onde diz cada derivação dessa, qual é a área do coração que ela está verificando.
É muito interessante isso, porque você, com essa tabelinha, você olha o eletro e fala assim, isso aqui, ó, é ventrículo direito, ventrículo esquerdo, é base, é septo, tá? Essa aqui, V1 e V2 e V3, normalmente pega a parte direita e septo, tá? Por isso que eles são maiores. Se a gente voltar um pouquinho, olha aqui, a hipertrofia. Então, essa hipertrofia ela ocorre muito em septo, tá vendo? Então, quando a gente tem aquele eletro que verifica a passagem da corrente elétrica por aqui, ele tem um retardo nessa passagem, justamente porque olha o caminho que a corrente elétrica tem que produzir, e aí produz uma incidência de carga elétrica bastante elevada, que é o que é mostrado no eletrocardiograma, com aquelas espículas maiores daquela derivação, né? Imagina a incidência da corrente elétrica aqui, né? O quanto ela tem que se fazer mais forte para poder gerar aquela situação. Então, quando passa por uma área bastante espessa, a gente tem esse complexo bem compridão, tá? Aqui uma radiografia, né? Olha a marcação aqui do coração do indivíduo, né? Aqui tem uma megalia mesmo, né? Uma cardiomegalia, como a gente chama, imensa, tá? Aqui as causas, né, de descompensação. Normalmente ele tem as áreas isquêmicas, né? As arritmias podem causar, né? Hipertensão não controlada, né? Porque hipertensão controlada não vai desencadear insuficiência cardíaca, só a não controlada, né? E outras deficiências que a gente pode encontrar por algum motivo, né? Quanto à classificação hemodinâmica, nós temos frio, né, com baixo débito, e aí nós temos cianose, dispneia, os esforços, confusão mental, fadiga, PA pinçada, quer dizer, porque você tem os parâmetros da pressão arterial alterados, hipotensão postural, pulso fino, palidez. Quando você tem uma boa perfusão, né, você tem a PA mantida, o pulso cheio e as extremidades quentes. Úmido e congesto, né, é quando você tem justamente aquela congestão a nível tanto de veias e pulmonar, né, das veias jugulares e tudo mais, onde você tem realmente um processo retrógrado de congestão sanguínea a partir do ventrículo direito. Se você tiver a partir do ventrículo esquerdo, você tem aí a possibilidade de acrescer, nesse contexto aqui, né, o EAP, que seria justamente essa congestão no... Vamos lá. E a seco, né, quando a gente fala que a insuficiência cardíaca ela é seca, ela está voltada basicamente para uma insuficiência cardíaca aguda, né? Quando você tem, por exemplo, um infarto agudo maciço do miocárdio, né? E aí pode gerar essa insuficiência cardíaca aguda, que é um processo a seco. Nesse caso aqui, a gente primeiro vai verificar a ausência dos processos normais de ejeção cardíaca, né? Então, a gente tem a síndrome de baixo débito. E aí a gente encontra nela pele fria, sudoreica, pulso fino, hipotensão, né? São sinais e sintomas que vão apresentar justamente nessa insuficiência cardíaca que a gente chama de a seco. Seria uma pane seca, né? Se a gente estivesse falando no carro, sem combustível. E aqui a úmida, porque você tem todo o processo de congestão e de extravasamento de líquido na insuficiência. Aqui dentro do quadro hemodinâmico, né?
Só para exemplificar mesmo, basicamente a gente já falou sobre isso aqui anteriormente, tá? A utilização de drogas é um fato extremamente necessário no caso da insuficiência cardíaca, porque principalmente as drogas que têm efeito inotrópico, né? O que é esse efeito inotrópico? É o efeito que aumenta a força de contratilidade cardíaca, né? Ou seja, ele pega aquele ventrículo e ele ajuda aquele ventrículo a contrair com mais força. E aí, nesse sentido, a gente vê utilizando hoje largamente a dobutamina, né? É um medicamento de escolha e é, de fato, um medicamento que tem um resultado bastante eficaz. Atrelado a isso, a gente vai estar normalmente fazendo um medicamento que reduz essa resistência vascular periférica. Então, a tendência é que você esteja fazendo também um antihipertensivo para que possa ajudar não só a contrair melhor esse coração, mas também que facilite a ejeção desse músculo cardíaco para uma área que não gere tanta pressão contrária ao fluxo, né? Ou seja, pressão retrógrada. Tá tranquilo aí, Karina? Tá beleza? Sim, tá tudo certinho. Show. Aqui a gente acaba agora a parte da discussão sobre a patologia em si, né? Aí eu queria abrir para você, para a gente estar falando sobre cuidados de enfermagem, né? Que tipo de cuidado de enfermagem a gente tem que ter com um paciente desse, né? O que você acha? O que você, quando, na sua experiência, você colocaria para o cuidado específico com esse paciente com insuficiência cardíaca congestiva? Controle rigoroso do sinal vital, monitorização dele cardíaca, né, observação da monitorização, qualquer tipo de Perfeito. alteração, repouso absoluto no leito, no caso também, o posicionamento do paciente, manter a cabeça elevada, Cabeceira controle elevada, hídrico 30 a dele, 45 graus, exatamente. controle hídrico rigoroso desse paciente, porque a Sim. gente tem que evitar o máximo a infusão de líquido em excesso para que a gente não faça um edema agudo pulmonar por conta da Uhum. sobrecarga cardíaca. Exatamente. E, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. O balanço hídrico, no caso, a gente teria que fazer a utilização, né, da passagem da sonda vesical para a gente ter um controle desse balanço Uhum. dele. Você quer ver uma medida que a gente pode fazer, que é extremamente simples, mas que normalmente a gente não para observar? É a medida do diâmetro dos membros inferiores para mensuração do edema. Se ele está aumentando, se ele está reduzindo, né? Outra coisa que... É algo que nós nunca fizemos. Exatamente, mas é uma coisa importante, porque se ele está reduzindo, significa dizer que esse líquido que está no intestício, ele está sendo reabsorvido, e aí está na corrente sanguínea e pode estar saindo através da diurese, né? E no caso, nós faríamos isso na admissão do paciente e de quanto em quanto tempo para a gente ter esse controle? Esse controle pode ser feito a cada 24 horas, Ah, tá. tá? Porque, principalmente quando o paciente ele entra com insuficiência cardíaca congestiva e é de característica esquerda, ele entra com edema agudo de pulmão, né? Sim. O que você faz como atendimento inicial para ele, né? De medicamento, a gente vê fazendo o quê? Uma morfina, a gente vê fazendo Lasix, normalmente 2 ou 3 ampolas, não é isso? Uhum. Isso leva ao quê? A melhora da dor, relaxamento da musculatura e redução do volume sanguíneo através da diurese, né? Só que a gente às vezes comete um erro grande. Você já reparou que quando o paciente chega em edema agudo, a gente bota ele mais sentado, mas a gente às vezes levanta a perna, o membro inferior dele? Às vezes eu canso de ver na sala de estabilização o paciente com o membro, porque para ele não correr na cama, a gente acaba levantando a parte das pernas e mantendo a perna dele alta, um pouquinho mais alta. E aí o que ocorre com isso? Quando o paciente, por exemplo, tem uma hipotensão, o que normalmente a gente faz? Deita o paciente e levanta quem? Os Os membros membros. inferiores. Exatamente. A Isso retorno venoso. aumenta o retorno venoso.
Se esse cara tem uma insuficiência cardíaca, você piora o quadro dele. Exatamente, uma coisa que a gente nunca observou, né? Você falou, realmente, a gente faz isso. É algo que nós devemos nos policiar agora. Quando a gente tiver um paciente que a gente sabe que tem insuficiência cardíaca, com quadro de edema agudo, a gente nunca pode fazer isso. É algo que eu vou Exatamente. ficar com mais atenção a partir de agora. O membro inferior dele tem que ficar 0 graus. Né? O membro inferior dele tem que ficar esticadinho. Tinha época de botar esse paciente com o pé fora do leito, justamente para reduzir esse retorno venoso, né, o máximo que a gente pudesse. Em outras épocas, fazia até o garroteamento rotacionado. Né? Não sei se você chegou a ver isso na faculdade. Né? Então, você tinha esse Não me garroteamento acordo. que era feito. Você botava lá membro inferior direito, esquerdo, depois o direito, depois o braço direito. Depois você voltava para a perna. Você ia rotacionando para reduzir esse retorno venoso, justamente para não sobrecarregar mais ainda esse coração que está sofrendo. Entendeu? Então, assim, são cuidados simples que a gente pode fazer, né? Uma coisa que a gente tem que ter muita atenção é quando esse paciente chega em EAP, né? Quando ele chega em edema agudo de pulmão por conta da insuficiência cardíaca congestiva esquerda, a gente tem que prestar atenção ao tempo de desenvolvimento disso, que é uma coisa que a gente não para prestar atenção. E aí a primeira coisa que a gente faz, esse paciente que chega lá espumando a boca, com aquela espuma rosa, a primeira coisa que faz é botar um catéter de O2 nele. Às vezes ele já chega num processo que a gente chama de narcose, onde o estímulo respiratório já se dá principalmente pela baixa de oxigênio e não pelo aumento do gás carbônico sérico. E aí o que acontece? Quando você fornece esse oxigênio, você tira o estímulo respiratório desse paciente. E aí o que acontece? Ele faz uma parada respiratória na sua frente, e aí aquela correria para poder entubar o paciente o mais rápido possível, né? Uma das soluções que tem sido colocadas hoje, principalmente utilizado pela fisioterapia, é a utilização da ventilação não invasiva, o CPAP, né? Você bota o CPAP no paciente, ali ele ainda está dentro de um processo respiratório fisiológico, você só mantém aquele ar mais tempo dentro do pulmão dele, e aí aumenta o processo de hematose, sem enriquecimento grande de oxigênio. Então, essa discrepância entre a PCO2 e a PCO2, ela vai se desfazendo lentamente e teu organismo automaticamente vai se recuperando sem a necessidade de intubação orotraqueal, ou seja, uma intubação avançada, né? Então, assim, são detalhes que a gente precisa, de fato, discutir, né, num caso clínico desse, para a gente poder passar a aplicar isso lá na nossa prática profissional, tá? Karina, já vão para 1 hora de discussão. Você quer colocar alguma coisa? Quer salientar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, tá bom. Então, só para a gente finalizar, dentro do processo de enfermagem com esse tipo de paciente, a gente tem 2 momentos grandes para o atendimento dele. Eu não estava conseguindo colocar Não. no vídeo. É porque eu estou no telefone, o telefone travou. O que acontece? Eu estou de plantão hoje. Eu sei, sem problema, Aí eu vi. eu vi, fugir rapidinho para pegar o meu filho na escola. O que acontece? Isso que você falou são pontos importantes que a gente não se atenta, às vezes a gente também não conhece, como algumas coisas que você falou eu não sabia, e que facilitam o nosso trabalho ali, porque o que acontece? Nós podemos aplicar, né? Aplicar Sim, no sem dia a dúvida. dia essas informações que você passou, E né? são aplicações simples que podem dar um resultado muito bom para o paciente, entendeu? Esse é justamente o nosso objetivo, né? Da observação, da identificação dos parâmetros, tanto laboratoriais quanto fisiológicos, o quanto antes, para que a gente possa, de fato, recuperar esse quadro desse paciente o mais breve possível, né? Esse é o grande objetivo. Karina, foi ótimo você ter participado. Eu pensei que fosse fazer esse negócio sozinho, mas que bom que você apareceu.
Nossa, Eu a fico outra, feliz. desculpa que eu estava de plantão e eu não me lembrei realmente que você ia fazer a reunião. Aí acabou que eu não pude participar. Mas Não, assim, eu tranquilo. sempre participo, mesmo que eu esteja de plantão, porque assim, eu consigo ficar lá quietinha dentro do setor Uhum, eu sei. e dá para ouvir, entendeu? Dá para participar. Uhum. Tá ótimo, então. Então a gente vai dar por encerrado hoje. Tá, um grande abraço para você, obrigado aí pela presença. E aí depois eu vou disponibilizar essa aula, essa discussão lá também na página do Classroom, tá bom? Pra Bom, gente. foi ótimo. Faça mais. Obrigado, um abraço. Adorei. Obrigada. Tchau. Tchau.